Bom, quero começar falando primeiramente sobre o técnico Zé Ricardo, que deu essa entrevista coletiva, né, afirmando que vai utilizar jogadores formados na categoria de base e na Toca da Raposa. Então, assim, é um esquema de jogo que, na minha opinião, o Cruzeiro estava faltando, de ter algumas alternativas da categoria de base. Na minha opinião, eu esperava muito mais o Cruzeiro SAF utilizar os jogadores da base do que vinha acontecendo em 2019, 2020, 2021, mas se você for analisar, não mudou muita coisa, viu? Igual 2018, 2019, eu raramente lembrava de um jogador da categoria de base do Cruzeiro sequer a fazer um jogo como titular. Fazia um ou outro uma estreia, mas logo já era bastante queimado e deixava o Cruzeiro. Você pode ver que a maioria daqueles jogadores que entraram em campo como estreia do Cruzeiro em 2017, 2018, 19, 20, 21, a maioria deles não deram muito certos, né? Obviamente, vai ter algumas exceções, como por exemplo o Vitor Roque, o Ederson, o Jadson, o Maurício, o Vitinho, lateral direito, mas vários outros jogadores realmente sumiram e muito mesmo. Então, mostra que, na minha opinião, não é porque a base está ruim, mas é porque dá pouca chance para os jogadores, né? Se você for olhar até o aproveitamento do Cruzeiro nos jogadores que sobem da categoria de base, deve ser uns 50%, 60% de jogadores que vão lá e dão certo. Só que é tão pouco que é até complicado fazer um levantamento num número tão baixo, né? Por exemplo, nesse ano, quem que foi promovido da equipe de base e está jogando como titular? Não tem ninguém. Desde o ano passado, se você for ver, quem teve uma maior sequência foi o Daniel Júnior. Aí nesse ano apareceu o Ian Lucas, que voltou a jogar com o Seabra no último domingo contra o Red Bull, depois de muito tempo parado sem começar jogando, né? Então realmente não é uma base ruim, só que não tem tido espaço e tem alguns jogadores que, na minha opinião, deveriam estar jogando muito mais, tá? Que eu quero comentar aqui com vocês. Bom, primeiro aqui, que eu nem sei, para falar a verdade, se ele já estaria pronto para jogar no time de cima, só que eu acho que tem um potencial gigante, é o Juan Índio, jogador que tem apenas 17 anos de idade e nesse ano foi promovido para a equipe sub-20, né? Por quê? Pela equipe sub-17 ele vinha fazendo mais gols do que jogos. Por exemplo, na temporada passada, 13 gols em 20 partidas, nesse ano pelo time sub-17, 9 jogos e 8 gols, 3 deles marcados em um único jogo contra o rival, né? Contra o Atlético Mineiro. E aí ele foi promovido para a equipe sub-20 e até aqui com números muito bons também, 21 jogos, 7 gols e 3 assistências. Ele já chegou sim a jogar, a treinar no time principal, melhor dizendo, porque a equipe sub-20 do Cruzeiro treina nos mesmos horários da equipe principal e na Toca da Raposa, né? Então acaba que eles sempre estão juntos e vai ter um revezamento natural dos jogadores do time sub-20 treinando com o time principal, que é algo que eu acho bem interessante e implementada, né, pela gestão aí do Ronaldo. Outro aqui também, a respeito do zagueiro Everton, vou deixar aqui para vocês, ele que acabou se lesionando e nesse ano não está tendo uma sequência muito grande. Você pode ver que pelo time sub-20 só jogou uma vez, ele se lesionou em fevereiro, né, quando estava no Mundial, no Campeonato Sul-Americano pela Seleção Brasileira e acabou perdendo aquele início de temporada que foi muito ruim, porque ele poderia jogar a Copa São Paulo, poderia ser convocado e foi, né, convocado, mas cortado pela seleção nesse Mundial Sub-20, poderia ter sido convocado além do Sul-Americano para a Copa do Mundo Sub-20 da sua categoria, ou até mesmo ter jogado o Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro, que precisava muito de um zagueiro naquela altura, algo que acabou não acontecendo. Então o Everton jogou muito pouco, foram apenas um jogo nesse ano, muito parecido também com o Juan Santos, né? Mas ele já voltou a jogar com mais frequência, os dois foram convocados pela seleção. O Everton tem 20 anos, profissionalmente jogou aí pelo Cruzeiro mais em 2020, né, e 2021. 2021, 13 jogos, ele jogou bem algumas partidas, mas outras foi meio que jogado na fogueira ali, né, contra o CSA e tudo mais, que acabou queimando um pouco ele, mas eu acho muito bom atleta. Ano passado, 2 jogos só com Pesolano e na base 34 partidas com 3 gols marcados. E outro aqui também, o Juan Santos, é um zagueiro que na minha opinião também está pronto e já jogou, né? 2 jogos na Série B, um jogo contra o Novo Horizontino na Série B do ano passado. Nesse ano pelo Cruzeiro ele já voltou, né, desse problema físico e tem até aqui 21 jogos com 3 gols marcados, muito bom mesmo. Ele que é até parecido com a situação que eu vou comentar daqui a pouco de um meio-campista do Santos. Por quê? Porque ele estava na equipe do Palmeiras, vinha jogando. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui também da 188bet, Casa de Apostas Esportivas, que preparou ótima cotação nesse jogo contra o Santos. Eu vou deixar aqui na tela para vocês. No caso, uma vitória do Cruzeiro pagando muito bem fora de casa, lá no próximo dia 14, tá? Vai ter um bom tempo aí, então, até ter essa partida, que deve ser a estreia, então, do Zé Ricardo. Você pode apostar nesse duelo, tem também a opção de empate. E lembrando que lá na 188 você tem R$25
para começar a apostar, vindo pelo meu link aqui embaixo na descrição. Você clica lá no banner que vai estar R$ 25 de apostas, concorda com os termos e vai ter esse saldo na sua conta. Lembrando que você pode depositar também um valor e sacar esse saldo futuramente, né? Você pode, por exemplo, depositar mais R$ 30 e pegar esses R$ 25 e ter uma banca maior. Então, comece mesmo, o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então eu quero começar falando sobre a TNT, que é no caso Energéticos, que anunciou essa parceria então com o Cruzeiro, no momento que eu diria que foi muito ruim, né? Logo ontem, no caso nessa última terça. Bom, então eu diria que o momento não foi o melhor possível em relação a, vamos colocar assim, né, o público no geral aceitar, mas certamente foi um bom momento porque teve um engajamento bem alto essa publicação. Então acho que o Cruzeiro deve ter pensado justamente nisso, né, porque se você for ver esse vídeo aqui, ó, lá no Instagram, ele já estava com mais de 330 mil visualizações. Não é muito diferente do que o Cruzeiro tem geralmente em relação aos seus posts, mas em uma publicidade ter o mesmo que, por exemplo, um lançamento de um novo uniforme, eu acho que já é bem interessante. Então, esse momento eu diria que foi ruim para a comunicação para a torcida, mas para a visibilidade da marca, não diria que foi ruim não. Vou até deixar aqui esses dois posts, tanto do portal Marketing Esportivo, que falou, né, sobre a TNT Sports Drink ampliando a sua presença no futebol, com patrocínios tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, tá? E também o portal Cruzeiro Diário Celeste, falando sobre essa parceria entre Cruzeiro e a TNT, que pertence ao grupo Petrópolis, que é dono de várias outras, no caso, cervejas, né, pelo Brasil. Se não tiver enganado, Itaipava, enfim, tem algumas empresas, todas que não é da Ambev, é do grupo Petrópolis, vamos colocar assim, e a TNT está dentro dessa holding. E só para você ter uma noção, eles já patrocinam no total, então, agora 7 times do futebol brasileiro. São eles o Cruzeiro, o Atlético, aí o Botafogo e o Fluminense, e além Corinthians, Santos e São Paulo, são aí os clubes. Então, se você for ver, estão aí em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e agora deve ter aí, quem sabe, uma ampliação para outras equipes, porque você pode até ver que o posicionamento deles tem sido meio que como se fosse, não um energético, né, esse TNT em si, esse lançamento, como se fosse algo para pré-treino, para alguma rivalidade, por exemplo, com o Gatorade, algo nesse sentido. Eu acho realmente uma boa opção, e esse anúncio aí com alguns jogadores do Cruzeiro. Até o gerente de marketing da marca da TNT falou o seguinte, a Lívia Bassi falou o seguinte: com patrocínio aos times profissionais, nossa bebida esportiva atua dentro de campo, ajudando no desempenho dos jogadores, enquanto fora dele impactamos diretamente nosso público-alvo, que são os torcedores apaixonados pelo futebol. Então aí, no caso, falando sobre essa parceria, né, que eu falei aqui com vocês, não tivemos algumas informações a mais sobre qual que vai ser o valor, se, por exemplo, vai ter alguma ação a mais. Pelo que eu vi, vai ser mais ali, por exemplo, o Cruzeiro fazer uma menção ou outra nas suas redes sociais, e também um fornecimento por parte da TNT, né, para o Cruzeiro. Deve ter, por exemplo, nos jogos, né, dá para ver ali uma coisa ou outra dos auxiliares Devano, o energético para os atletas. Eu diria que deve ficar nisso mesmo, tá? Então, não deve ficar, por exemplo, na camisa do Cruzeiro, atrás, não, algum espaço que sobrou. Até o Ronaldo, quando assume o Cruzeiro, até trouxe vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Teria uma chance muito grande de ter mais patrocínios, não necessariamente na camisa do Cruzeiro. Acho que isso aí meio que já ficou para trás. Mas também em relação a, por exemplo, a parcerias no Instagram mesmo, né? Que você vê ali que tem um post ou outro que certamente ajuda bastante na receita. E agora então a chegada da TNT, que eu não acho que vai ser a última, tá? Quem sabe para esse ano, mas para alguns meses eu tenho uma expectativa muito boa em patrocínios, aí sim, para a camisa, que deve gerar um valor bem interessante para o Cruzeiro. Bom, então vou deixar até aqui essa matéria que tem mais de 2 meses, né, que o blog da Raposa e o Samuel Venâncio trouxe lá no Twitter, falando sobre a saída da marca Champions Watch, que chegou ao Cruzeiro em 2021, ficou a reta final de 2021, 2022 até o meio desse ano, até o mês de maio, julho de 2023. Então assim, a empresa então estava logo abaixo da Betfair, então tinha ali, né, na parte da frente a CIMED, a Betfair e a Champions Watch, que era um espaço muito bom, né, se você for analisar, é quase como se fosse um patrocinador master. Pode ser que o Cruzeiro não tenha mais um patrocínio ali? Pode, por que não?
Até porque antes não tinha 2 patrocinadores aqui, né? Então pode ser uma alternativa. Eu acho que seria o mais ideal? Não, se aparecer uma boa proposta, certamente poderia ser sim uma alternativa. O Cruzeiro hoje também tem a CIMED, logo aqui acima do peito. Tem também, ano passado, né, melhor dizendo, com a Buser, que no caso a empresa acabou saindo do Cruzeiro quando terminou o contrato, que era nas mangas, né, nas laterais, com a Buser. Então esse espaço até hoje está livre pelo Cruzeiro. E se eu não estiver enganado, o Cruzeiro tem então o Supermercados BH nas costas, a Saudade no calção, tem também a MM Multimarcas, né, aqui dentro do número dos atletas, a Betfair e a CIMED e a Adidas, né? Então se você for ver, são esses os patrocinadores. Não ficaria surpreso se chegasse 1 a 2 aqui no Cruzeiro. Não sei se para esse ano, acho que já está muito em cima, não sei se seria o melhor momento também, mas para a próxima temporada eu espero que tenha sim essa chegada. Lembrando que o Cruzeiro teve algumas mudanças recentes dentro da diretoria, da parte de marketing e tudo mais, então acho que pode sim ter algumas novidades em breve. Vale lembrar também que esse acordo com a Champions Watch, não sei porquê, mas não permitia, por exemplo, a chegada de